Começou mais um episódio. Olá! Nosso podcast para dois. Muito bem-vindos. Quem é você? Tô com a voz ruim. Quem é você? Se presente, que a gente sempre esquece de se apresentar. Gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast para dois e ao nosso mundo mágico. Para quem ainda não nos conhece, eu sou Ana Tomichi. Eu sou o Vini Faria, sou marido e sócio da Ana, moço bonito da história do bilhete. E estamos aqui hoje para poder falar um pouquinho mais da nossa jornada para dois serem um, né? Exato. E somos os donos do Instagram, @para2serem1, onde lá a gente ajuda pessoas com sugestões, nossa experiência, para que tenham relacionamentos mais saudáveis e mais felizes. E hoje, meu amor... Não. Primeiro, quem tá aí tem que comentar, curtir, seguir, ativar o sininho. Não deixa de fazer isso, gente. Isso ajuda pra caramba. Nós estamos começando esse trem aqui, mas isso é muito importante para chegar em mais pessoas, pra gente ter feedback de vocês que estão gostando, que não estão gostando. Exato. Então, a gente pede encarecidamente. Você caiu nesse vídeo por acaso, fez alguma diferença pra você? Manda pra alguém, curte, compartilha, não deixa de fazer isso, por favor. E o tema de hoje, Ana Tomichi, é um tema que nós vamos falar que é assim, ó. Todo mundo olha e fala assim, pô, Ana, mas é fácil pra você falar. Você deu sorte. Você encontrou o Vini. Vini, fácil você falar. Você deu sorte, você encontrou a Ana. Foi sorte, não foi, amor? Então, quando eu tava pensando no tema desse podcast, me veio aquela música de Cazuza na cabeça. Eu quero a sorte de um amor tranquilo, Sim. Com sabor de fruta mordida. E Cazuza tá errado, gente. Não tem nada de sorte de amor tranquilo. Amor tranquilo é construído, né, amor? Exatamente. Deixa eu pegar minha almofada, senão o podcast não... Então vamos seguir o nosso podcast, né? Com esse ritual. Virou um ritual, porque eu sempre esqueço e eu esqueço real da almofada, e na hora que minhas costas começam a doer que eu lembro. E aí não existe sorte de amor tranquilo, né? Coisa nenhuma. Todo mundo quer a sorte de um amor tranquilo, mas nem todo mundo está disposto a pagar o preço de ter um amor tranquilo, né, meu amor? E até vale se questionar o que é um amor tranquilo, né? Tranquilidade é não ter nada de difícil acontecendo, ou tranquilidade é saber que mesmo coisas difíceis acontecendo, vocês vão conseguir sair disso, né? Então é até importante mudar isso, porque as pessoas às vezes ficam procurando perfeições e não existe perfeição, né? Eu acredito que o amor tranquilo seja assim, eu acho assim, a área de relacionamentos é uma das áreas mais difíceis da vida, porque nós somos duas pessoas diferentes que trazem bagagens diferentes, crenças diferentes, que foram criadas de formas completamente diferentes, e aí de repente a gente vai se relacionar com outra pessoa diferente da gente. E aí a gente quer um amor tranquilo. O amor tranquilo pra mim apesar disso tudo, de todas essas diferenças, a gente ter substratos e ter condições de conviver bem, com paz, tranquilidade, harmonia, sabendo das diferenças da outra pessoa e entendendo que é a vida, que é assim que acontece e não tem outro jeito. E eu acho que começando a entrar justamente na nossa experiência, assim, eu acho que você falou perfeito, e tem umas coisas que são muito loucas, né? Você imagina um menino fazendo 18 anos, talvez nunca trabalhou na vida, ou teve um ou outro estágio, e aí ele decide juntar com um amigo para abrir uma empresa, colocar todas as fichas ali e você falar com ele que ele vai dar certo de primeira, sem se preparar, sem aprender a ter ferramentas para passar pelas turbulências e tudo. É o que muitas vezes se espera em relacionamento. As pessoas às vezes não têm experiência de vida, muitas vezes não sabem nem quem elas são, né? Elas não sabem nem quem elas são, não têm autoconhecimento, não têm inteligência emocional. Elas encontram outra pessoa que às vezes tem uma jornada parecida
O máximo que tiveram foram uns biquinhos, um namoro ali, um outro namoro aqui. E elas vão apostar todas as fichas ali, sem estudo, sem preparo, sem ferramentas. Tem que dar certo. E o curioso, tudo que a gente vai falar aqui, gente, serve para qualquer tipo de relacionamento. Com filho, com pai, com mãe, com sócio, com funcionário. Mas como a gente fala para casais, né, a gente sempre tem um foco para relacionamento afetivo. Mas o que é mais curioso, né, amor, e a gente já teve a oportunidade de conversar disso várias vezes, inclusive quando a gente começou a namorar, é que todo mundo, inclusive você que está assistindo, eu aposto que você já fez um monte de curso só esse ano, e olha que a gente está começando o ano 2023, aposto que você já fez um monte de curso, um monte de coisa para se preparar para ser um profissional melhor, tecnicamente melhor, ou para gerenciar melhor, ou já fez curso de marketing digital para aprender a vender seus produtos e serviços no Instagram e não sei o quê. Mas as pessoas não se qualificam no que diz respeito a relacionamento Talvez, ou ao desenvolvimento pessoal. Talvez quem está assistindo a gente, por a gente atrair essas pessoas, já sejam um pouco evoluídos, né? E já buscam o desenvolvimento pessoal. Então estão buscando autoconhecimento, estão buscando desenvolvimento pessoal, se conhecer mais, o que é incrível. Mas já é raro as pessoas que estão, graças a Deus está aumentando isso, tem melhorado muito, é um movimento muito bonito. Mas as pessoas raramente chegam na vida conjugal, chegam na vida a dois, chegam na parte de eu ser bom também para o outro, eu saber lidar com as diferenças do outro, e fica muito quando chega no aspecto eu, né? E tem culturalmente um problema nisso, que é relacionamento sempre foi tratado como algo que se aprende fazendo, isso aí você vai ver no dia a dia, em briga de marido e mulher você não mete a colher, roupa suja se lava em casa, então você acaba se fechando uma bolha onde você vive uma realidade que às vezes não é boa, só que você não sabe onde buscar ajuda, como melhorar, quais ferramentas, como se preparar melhor. O que eu vejo é que todo mundo trata o relacionamento como intuitivo, né? Então ninguém foi ensinado a relacionamento nenhum, nem a ser pai, nem a ser mãe, nem a se comportar em relacionamentos, mas muito menos no relacionamento afetivo, ninguém foi ensinado. Então a gente vai fazendo tudo de forma intuitiva e vai indo, só que é aquilo que eu falei. Não dá para ser sempre intuitivo, sendo que a gente está convivendo com uma pessoa que é tão diferente da gente, e a gente tem que encontrar um meio termo para que as coisas andem de forma mais fluida e harmoniosa, né? Então eu fico pensando que como que as pessoas realmente não procuram uma cura de relacionamentos anteriores, ou não procuram, não vou nem falar tratamento, né? Mas não procuram se desenvolver para estar bem no relacionamento, porque é a crença que existe, né? Intuitivo, é assim mesmo, é no dia a dia. E o pior é que eu acho que assim, a gente não tem nenhum ensinamento formal sobre isso, mas a gente tem um ensinamento informal, que às vezes é até pior, porque a gente aprende muitas vezes com o que a gente vê e com o que a gente observa dentro da nossa casa. Então, por que muitas vezes a gente vê as pessoas repetindo padrões? Porque é o que ela aprendeu, é o que ela viu. Então, na vida, quando você vê algo, basicamente tem dois caminhos: ou você vai repetir ou você vai repelir se você achar aquilo absurdo, né? Só que a sua interpretação daquilo comparado com a realidade e quando bate de frente com a do outro, pode trazer um problema muito grande. Então assim, a primeira coisa sobre essa jornada que eu acho tudo de novo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente se prepara. Você não sai daqui, pega um avião, decola, chega lá em cima e fala: galera, vou pular. Por quê? Porque eu vou pular de paraquedas. Não, você vai se preparar. Você vai procurar saber como é que você vai entender como é que funciona, você vai tentar se preparar. Você vai abrir um negócio amanhã. Você não chega lá e fala assim: vou mudar para uma cidade que eu nunca morei na vida, que eu não sei como é que é o mercado, vou abrir empresa num ramo que eu nunca vi. Não. Você vai estudar, você vai se aprofundar, você vai buscar mais conhecimento sobre aquilo, para entender o que você precisa melhorar, para entender quais são os seus pontos mais fracos, quais são os seus pontos mais fortes. Porém, a gente não faz isso com relacionamento. Então, quando eu olho para nossa jornada, que eu enxergo
O autoconhecimento, a busca pelo autoconhecimento, ele te traz uma coisa muito legal, que é uma clareza maior da sua ignorância. Ele te traz mais clareza sobre o quanto você não sabe, sobre coisas que estão às vezes debaixo do seu nariz, que é você mesmo. E quando a gente se conheceu, você já tinha essa busca do autoconhecimento. Então você já buscava ser uma Ana melhor e já entendia muito mais que a Ana possui limitações. O ato em si da gente começar a se relacionar, ele passou por uma necessidade gigantesca de autoconhecimento. Do seu lado, com o que você havia passado, e assistam os últimos episódios, onde a gente fala sobre isso. Do meu lado, com meus medos, as minhas inseguranças, já precisava dessa busca. Desde o começo. O nosso relacionamento não existiria se nós dois não buscássemos entender coisas mais profundas de nós mesmos e como isso funcionaria como casal. E eu acho importante ressaltar, amor, que quando a gente se conheceu, eu já estava numa busca de desenvolvimento pessoal porque eu passei por um trauma. Eu tive a sorte de passar por um trauma no relacionamento muito nova, né? Acredito que com 24 anos, talvez. E eu poderia ter agido de duas formas. Eu poderia ter me vitimizado ou eu poderia ter enxergado que eu realmente estava fora de mim, que eu não me conhecia e procurar esse caminho de me desenvolver pessoalmente, que foi o que eu escolhi. Mas o que eu vejo é que a gente não precisa passar por um trauma para querer se desenvolver. Eu passei por isso, eu era muito nova, muito imatura. Mas você que está aqui assistindo hoje, o que a gente está querendo trazer é justamente isso. Não deixa cagar a situação para procurar ajuda. Então, uma coisa que ficou muito claro pra gente na época, né? Quer dizer, pra mim, quando a gente se conheceu, eu só estava nesse caminho porque eu tinha passado por um trauma. Mas beleza, que bom que eu escolhi me curar, porque imagina, esse relacionamento que eu tinha na época, não era um relacionamento legal, era um relacionamento bem tóxico e eu também era uma pessoa tóxica, porque eu não me conhecia, toda bagunçada por dentro e tal. Mas pensa bem, se eu não tivesse procurado ajuda, procurado me desenvolver, eu teria encontrado uma pessoa maravilhosa como você e teria trazido todos os meus traumas e as crenças e tudo o que aconteceu de ruim para o nosso relacionamento. Uhum. E aí, por mais que você seja uma pessoa incrível, maravilhosa, boa, de coração bom, eu ia ter cagado esse relacionamento com tudo que eu trouxe de bagagem do outro se eu não tivesse me curado antes de procurar um novo relacionamento. Porque o que eu vejo que as pessoas fazem é o quê? Ah, beleza, passei por um relacionamento traumático, horroroso, não sei o quê, e aí, em vez da pessoa se curar daquilo ali, entender o que aconteceu, ela já emenda no outro relacionamento. E aí, ela só muda de pessoa. Mas os problemas sempre vão ser os mesmos. Ou é insegurança, ou é ciúme, ou é um monte de trauma, não sei o que, não sei o que. E aí o ciclo não tem fim. Então, eu acredito que o nosso relacionamento começou a dar muito certo, porque eu vim com essa consciência, essa bagagem já um pouco curada, né? Já cheguei um pouco curada, não totalmente curada. Mas que isso, você chegou em busca, né? Cheguei em busca. Você chegou numa busca, você estava buscando essa evolução. E isso mudava, inclusive, a forma de você me enxergar. Porque se você não tivesse uma clareza maior, igual você tinha, das suas limitações, talvez você não teria tido paciência para esperar minhas coisas. Ou, mais ainda, com total certeza, você não teria me inspirado a buscar resolver as minhas questões. E esse relacionamento nunca teria existido. E o que eu acho, né? Eu acho que você passou por um trauma. Eu quase te perdi por não ter essa consciência de quem eu era, do que estava me freando e tudo mais. E isso mudou a nossa escolha dali pra frente, né? E o que eu acho que acontece com muitas pessoas, refletindo aqui? A gente falou também, tem um episódio que a gente fala sobre as linguagens do amor, né? E a gente fala sobre a diferença de amor e paixão e tudo. Uhum. E o que eu acho, e você falou dessa troca de pessoas, é porque a paixão mascara essas coisas. Então eu tenho aqui um problema num relacionamento que eu não olho pra mim, eu não olho pra dentro, a pessoa não olha pra ela, a gente não tem essa troca, a gente não busca ser um casal melhor, a gente não estuda, a gente não evolui sobre isso.
E aí eu largo aquilo. E aí eu encontro outra pessoa. E aquela pessoa vem cheia de... nasce uma paixão. E a paixão, né, é o peido cheiroso, né? É aquela fase onde não tem defeito, tudo que o outro faz está ótimo. E aí você se ilude de que está tudo bem, de que realmente o problema era o outro. Uhum. Que o problema ficou lá no passado. Só que com o tempo, o fogo da paixão vai diminuindo e não foi construído algo sólido para que aquilo não se repete. Aí os padrões começam a repetir, os problemas começam a repetir, e aí o fim acaba se tornando certo. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que você falou assim, ai meu Deus, repete aí o que você falou. Não, você sabe que isso não funciona. Se você não lembra, não era uma frase que caralho. Sobre paixão? Vai falando aí, sério, era uma coisa que... Mas sobre paixão? Sim, também. O que eu falei foi que você tinha passado por um trauma, eu quase passei por um, mas que muitas vezes esses problemas são mascarados pela paixão. Porque a gente falou nos linguagens do amor, que a paixão é diferente do amor, e as pessoas quando chegam com essa paixão, elas se cegam, elas acham que o problema ficou no passado. Isso. Então tá. Lembrei, obrigado, amor. É isso aí. O que as pessoas nessa cegueira, né? Não só da paixão, né, gente? Às vezes o relacionamento já passou da fase da paixão, já tá ali, mas existe uma cegueira. E a pessoa pensa o quê? Ela pensa assim, mas ele é o problema, não sou eu. E aí eu tenho que procurar ajuda, eu tenho que me desenvolver pessoalmente, eu tenho que tratar da minha inteligência emocional, sendo que o problema é ele. Isso a gente escuta muito. Relacionamentos na nossa família, nos nossos amigos e tal, sempre assim, o problema é sempre o outro, como se a pessoa fosse perfeita, né? E nesse pensamento de o problema é o outro, eu acho tão absurdo a gente pensar dessa forma, porque se a pessoa não se trabalhou, se a pessoa não se investigou, não se conhece, não busca se desenvolver, né, pessoalmente, nem a sua própria inteligência emocional, como que ela quer transferir para o outro todos os problemas? Sendo que ela não foi em busca da própria cura, sabe? Então... Tem um buraco um pouco mais fundo aí, que eu acho que a gente pode chegar nele daqui a pouco. Uhum. O que eu acho que, para ter uma ordem que a galera pode entender. A gente teve esse presente, a gente teve paixão sim. Sim. A gente também teve essa fase. Só que a gente teve o presente de... Graças a Ana já tá vindo nessa busca e graças ao começo da nossa relação, eu também estar lidando com as minhas questões, que eu precisei lidar com isso para que a gente ficasse junto, a gente desde o começo entendeu que não existe estagnar. A nossa relação tinha que estar em constante evolução, assim. Porque senão ela ia estar se destruindo, né? Então, desde o começo da nossa relação, a gente já falou sobre vários outros temas, mas a gente também buscava evoluir no relacionamento de forma intencional. Sim. Então, livro, curso, conversas difíceis, que a gente já foi tema de um podcast também, desde o começo, eu e a Ana, a gente não bota sujeira debaixo do tapete. A gente escolhe ter as conversas. Quando a gente fala para dois serem um, eu sempre gosto de relembrar isso. Não é perder a identidade. Uhum. Né? A gente continua sendo dois e a gente continua sendo um. A gente é um casal, uma força muito maior, mas nós continuamos sendo nossa individualidade e nossa busca individual. É para dois serem um casal, uma unidade, mas... Cada um com a sua individualidade. Né? E sempre continuamos na busca pelo desenvolvimento pessoal também. E isso é desde o começo, mas se agravou bastante com o casamento. Quem viu também os últimos episódios onde a gente fala do pedido, a gente fala do casamento, a gente teve na nossa vida desafios muito grandes e muito distintos, que nos forçou a usar muitas ferramentas, inclusive emocionais, que talvez até o momento a gente nem sabia que tinha.
Mas assim, né, amor, nos forçou a usar, é porque a gente escolheu usar. Né? Pra passar por aquilo a gente teve que usar, senão Então, a gente não ia ter passado. Mas muita gente não escolhe usar. Exato. Muita gente prefere o ápice da loucura, da bagunça emocional e da bagunça do relacionamento do que realmente se investigar. Por quê? Porque é o caminho mais difícil. Sim. E as pessoas não estão dispostas a isso, né? Então por isso que eu estava falando que o que eu vejo acontecendo no nosso ciclo de amigos, família e tal, é muita pessoa falar assim, mas o problema é ele. Uhum. É ele que é explosivo, é ele que é desatento, é ele que não sei o que, é ele que não sei o que, ou ela, né? E a pessoa, ela acha que ela tá maravilhosa sem fazer nada. Fada da perfeição. Fada da perfeição. E eu lembro que no início do nosso relacionamento, a gente foi fazer um curso uma vez, que aí nós vamos falar disso, né, também mais pra frente, mas a gente foi fazer um curso sobre o amor. E de início era um curso que você não queria fazer, né? Mas eu fui com jeitinho, inspiração e tal, a gente vai falar disso mais pra frente. Mas o que eu quero trazer aqui agora é que eu lembro que no dia que a gente falou, né, no Instagram, que a gente estava indo fazer esse curso, quantos amigos seus vieram te falar no direct: Vini, tá tudo bem? Você e a Ana, tá tudo bem? Cara, vocês estão fazendo curso, não sei o quê. Como se a gente estivesse divorciando e por isso estivéssemos procurando um curso, né, sobre o amor. E eu lembro que a gente fez uns stories falando justamente o contrário, falando, gente, é porque o nosso relacionamento é muito legal que a gente quer que ele se mantenha legal. Não vou deixar o negócio afundar para ir buscar ajuda. Porque é isso que as pessoas fazem. E esse é um ensinamento muito importante. Que talvez em alguma área da sua vida você já tenha aprendido, mas talvez nem todas. Que tem gente que só vai buscar atualização curricular quando é demitido. Tem empresa que só vai buscar ajuda, uma consultoria, trocar o time quando ela já está praticamente falida. E tem gente que já aprendeu nessas áreas, mas também só vai buscar ajuda psicológica quando já está no fundo do poço em depressão. Só vai buscar ajuda para o relacionamento quando já está em fim de divórcio. E o que a gente precisa entender é que todo o processo de transformação, principalmente de evolução, ele demanda energia. Ele tem que ter combustível para queimar. Se você está desempregado e o mercado não te quer mais, qual energia você vai usar para poder fazer a sua reciclagem? Se sua empresa está quase quebrando, qual energia você tem para curar essa empresa? Todo mundo provavelmente já conversou com alguém em depressão. E está claro qual é o caminho que ela tem que seguir, mas ela não tem a energia para isso. E o que a gente vê muitas vezes nos relacionamentos é as pessoas justamente chegando nesse ponto, onde talvez teria solução, se cada um dos dois tivesse energia para ir atrás daquela transformação. Então, desde o começo, a gente tem para nós que nós temos que cuidar para continuar bem e não esperar adoecer para poder cuidar. Essa analogia que você fez da energia, da falta de energia, é muito legal. A gente pode fazer uma analogia aqui como se o relacionamento fosse um carro e para ele continuar andando tem que estar abastecendo de gasolina, né, de combustível, porque senão uma hora ele vai parar e não vai andar mais. Então, e tem gente que o carro para perto do posto. Aí vem uns amigos, consegue ajudar a empurrar e chegar no posto e salva. Mas tem vezes que você para muito longe. Tem vezes que você para num lugar onde você olha e fala assim, cara, é isso. E é muito pretensioso, né, de uma das partes do relacionamento sempre querer que o outro venha curar suas dores. Porque é o que eu falei, todos nós vamos vir com bagagens e traumas e coisas de outros relacionamentos que a gente vai desaguar nesse relacionamento atual uma hora ou outra. E o outro, o Vini, ele não vem para satisfazer todas as minhas vontades e todos os meus desejos e cobrir todas as minhas dores. Não. Se eu não consigo cobrir as minhas dores primeiro, como é que eu quero exigir isso dele? Como é que eu quero exigir que ele venha me sarar? Então, eu acredito muito, a gente acredita muito, né, amor? Que primeiro, por isso que é para dois serem um, primeiro é o dois, primeiro é cada um. Primeiro a gente precisa se lapidar para depois querer que o relacionamento seja lapidado. Isso precisa ser feito de forma individual para depois a gente fazer de forma conjunta, sabe? E aí muita gente pergunta assim, por onde começar? Eu acho que é muito bonito o que você falou, porque assim,
Que adianta um ser que não se conhece ir buscar o desenvolvimento a dois? Não vai ter resultado. Tem muita estrada antes, né? Tem. Então, assim, então, o que a gente vê muitas vezes é isso. Às vezes uma das pessoas está buscando desenvolvimento pessoal faz tempo, aí convence o outro a ir num curso e tudo mais. Só que aquele outro, ele tá cheio de armadura, foi ali só porque você insistiu, não tá com a intenção certa, não tá com a disponibilidade certa. Então, por onde começar? Por você. E aí é muito importante entender o que significa começar por você. Começar por você não significa um lindo discurso sobre o que você está buscando fazer para o seu desenvolvimento. Não é sobre isso. Começar sobre você é realmente se desenvolver como ser humano, para que na prática, ou seja, inegável para o outro, os resultados que você tem. Porque muita gente chega à conclusão de que precisa disso, vê um podcast assim igual o nosso, vê um conteúdo e fala assim, tá claro. Aí amanhã começa uma busca de desenvolvimento pessoal, terapia, coach, começa a ler. Passa um mês, já começa a cobrar o marido, já começa a cutucar ele, já começa a trazer um trem que aprendeu no podcast, vai lá, aponta, bota o dedo na cara, já quer começar a fazer curso a dois. Só que na hora que ele é grosso com você, você reage do mesmo jeito que você reagia antes. Na hora de comentar algo que ele fez, você faz da mesma forma que você fazia antes, que você talvez tenha já clareza que é um gatilho para ele. Você tenha já clareza que aquilo machuca uma ferida do passado. Na primeira oportunidade, você compara ele com a mãe, com o pai, você está fazendo igual. Então, se você não tiver realmente se curando e se transformando, você nunca vai levar o outro. E isso é importante demais que você falou, amor, porque o que acontece? Eu tive essa fase, né? Muito. Quando a gente está nesse processo de se lapidar e de se desenvolver, não sei o quê, aí a gente faz um curso ali, tem gente que assiste um podcast e pronto, síndrome da iluminação precoce. E acha que já está iluminada, que já sabe tudo e tal. E aí a gente começa a fazer o quê? Em vez de a gente começar a agir na prática com o que a gente aprendeu, a gente começa só a repetir igual papagaio pro outro, né? Então, aí eu já sabia tudo, então o Vini é que é o errado. E aí eu já começo a repetir tudo o que eu aprendi no podcast, no livro, no curso, pra ele, pra ver se ele acorda. Só que isso tem tom de cobrança. E o tom de cobrança não muda ninguém. O tom de cobrança não inspira ninguém. E aí, no início, quando eu fazia isso, né, com o Vini, convidando ele para ir pros cursos, moço, você tem que ler esse livro, você tem que não sei o que, você tem que não sei o que, não sei o que, eu não tava realmente aplicando tudo na minha vida. Eu tava sabendo tudo bonito na teoria e falando que ele tinha que fazer também, porque senão não ia ter jeito. Só que cadê a inspiração? Cadê que ele tava vendo mudança na minha vida? Então, um belo dia, e isso eu ficava te chamando, né, pra ir fazer os cursos, não sei o que, comigo, e ele não ia. E eu lembro que um belo dia, eu não sei o que aconteceu, mas virou uma chavinha na minha cabeça, que eu falei assim, vou parar de chamar o Vini para fazer as coisas, vou cuidar da minha vida, vou fazer os meus cursos, vou aplicar na minha vida, e não só na vida a dois, né, de relacionamento, mas vou aplicar na minha vida, na minha saúde, na minha rotina, no meu trabalho, no meu relacionamento com meu filho, e vamos ver. E assim eu vou inspirá-lo, porque inspirar é melhor que cobrar. E foi assim que começou a dar certo, né, amor? Eu falo assim, de você Sim. querer também, porque você sabe que você já viu nossas seguidoras, né? A maioria pergunta, mas como eu trago meu marido para fazer curso junto? Como eu faço faço o marido ler esse livro? Só que a seguidora que a gente conhece, que há um mês atrás ela estava do mesmo jeito. Onde ela talvez está falando que está fazendo muita coisa, mas na prática está mudando um pouco. E o que eu acho que é mais importante é assim, essa busca constante e eterna do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal vai te trazer algumas revelações que são às vezes profundas e difíceis da gente falar rapidamente no podcast, mas a autorresponsabilidade é um dos principais pilares que a gente tem que entender. Então, se você está evoluindo e seu parceiro não,
Adianta ir lá falar, gritar com ele? Não vai adiantar. Mas você pode se questionar: será que eu estou mostrando para ele quanto eu estou diferente? Será que minhas atitudes estão alinhadas com o que eu tenho pregado? Será que na hora de sugerir ou de trazer algo para ele, eu estou sendo sábio na forma de levar isso para ele? Ou esses assuntos só surgem na hora que ele erra e eu cobro ou eu critico? E pode parecer arriscado, mas só vai dar resultado quando a distância entre vocês começar a crescer e estiver absurdamente claro que é porque você está evoluindo e ele não. Entenda, não é porque você disse que está evoluindo, não é porque você acha que está evoluindo. Quando eu via a vida da Ana, e não era nosso relacionamento, a vida da Ana, quando eu via a forma que ela acordava, a forma que ela ficava após uma briga, a forma que ela ficava após um problema que aconteceu na vida, e eu olhava para minha, eu percebia que eu estava ficando para trás. E eu percebia que, mais do que isso, porque a gente não chegou a um ponto do tipo, nossa, vai acabar, não. Eu percebi que tinha um caminho para ser melhor. Então, a inspiração veio principalmente pelo lugar de tem alguém trilhando um caminho melhor. Eu estou vendo essa pessoa mais feliz, mais completa, resolvendo os BO da vida, mais sorrindo, leve. Mais leve. E eu tô aqui carregando pedra, chutando tijolo, machucando, sofrendo, doendo. E aí eu tenho interesse em percorrer aquele caminho. Porque sempre vai ter um desnível. Onde um está um pouco mais evoluído, o outro está menos. Não é mão dada e eu dou um passo, você dá um passo. Só que com a autorresponsabilidade, hoje, por exemplo, que é uma evolução mais recente nossa, a gente já se questiona até por que eu estou atraindo isso. Dentro de um relacionamento, se tem um momento onde eu estou achando que a Ana está sendo ríspida demais, ela poderia ser menos, hoje meu olhar ainda é para mim. O que eu estou fazendo? Qual vício eu tenho emocional aqui que eu vou buscar tanto na Ana? Isso. Que eu cutuco até sair aquilo. Que eu me omito até sair aquilo. Qual o meu papel para estar atraindo aquilo para mim? Qual postura que eu estou tendo ou deixando de ter para ela entender que esse é o melhor jeito de falar comigo? E eu não estou falando de encher o peito, de brigar, de falar mais alto. Não. Só que isso é uma evolução. Então, assim, é um ciclo de olhar para si, buscar ser melhor e assim dar o melhor para o outro e ser melhor como casal. Olha para si, busca ser melhor assim, olha para o outro, busca. Então, se eu quero transformar a Ana, se meu amor por ela enxerga que ela está indo por um caminho que eu sei que pode ser melhor, não vai ser arrastando ela que eu vou levar. E até para trazer um pouco de estudo, né? Tem um estudo de Harvard, não sei se você vai lembrar desse estudo, amor, que fala que para a gente ter uma felicidade plena na vida, a área de relacionamentos é a área que mais afeta. Uhum. E é um estudo que demorou mais de 80 anos para ser concluído, né? E talvez nem precisaria de Harvard para a gente concluir isso, porque no nosso dia a dia a gente consegue perceber isso. Quando você está num relacionamento ruim com seus pais, ou com seu filho, ou com seu marido, ou na empresa, isso abala seu dia. Isso tem potencial para tirar sua paz e muito, né? De várias questões nossas do dia a dia. Então, como que... E principalmente o relacionamento afetivo, porque... eu não sei vocês, mas o meu marido é a pessoa com quem eu mais convivo 24 horas por dia. Então, se a nossa relação está abalada, isso afeta a minha saúde, o meu sono, isso afeta a minha relação com todo o resto. Então, a gente pensando de forma prática, né? Vamos pensar numa empresa.
Vamos supor que tem sócios e a equipe. Se um sócio vai se lapidar, vai buscar crescer, vai fazer curso, ele traz benefício para a empresa. Mas imagina se os 2 sócios começam a fazer isso juntos. Então, mas aí tem um parênteses muito legal. A gente vê isso nos nossos alunos. Um sócio busca. Isso aconteceu na nossa vida profissional também. Aí ele começa a vir para cá, a enxergar outros horizontes, outras possibilidades. Onde é que o outro tá? Tá aqui. Na hora que esse aqui vem com toda prosperidade, oportunidade do mundo, esse aqui tá assim, você tá doido? Ele não viveu o que esse aqui viveu para enxergar aquilo. É isso que eu tô querendo mostrar. Imagina se os 2 buscam. O crescimento é muito maior, né? E a gente, falando de trabalho agora, né? Às vezes você trabalha junto com seu marido, falando de trabalho, a gente percebeu isso, né? Quando um só buscava, o outro chegava e falava, não, você tá doido, essas ideias malucas, não sei o quê. Quando os 2 resolveram buscar juntos, aí a gente explodiu né, e a empresa cresceu muito mais e tal. E no relacionamento é a mesma coisa. Se tem um que tá buscando, beleza, já tá ótimo. Pelo menos já tem um ali que deu o primeiro passo. Mas, cara, se você que foi o primeiro consegue inspirar o outro aí junto, vocês vão crescer muito mais, vão ficar muito mais felizes, o relacionamento vai ser assim, os resultados, né, no relacionamento, no dia a dia, são muito maiores. E quando você tem uma clareza maior sobre a busca do outro e de onde ele está, você tem mais confiança para, inclusive, ouvir o que ele traz. Vamos trazer um exemplo besta. Se você está num relacionamento onde as pessoas não se conhecem, tem uma insegurança muito alta, um medo muito grande de ser trocado, de ser perdido, e isso gera um ciúmes. Amanhã essa pessoa traz uma sugestão para você, você vai para um evento, ela traz a sugestão da sua roupa, você vai estar vindo do lugar de ciúmes. Está vindo do lugar da insegurança, ele não busca evolução e tudo mais. Quando você tem uma pessoa que também está nessa busca e você cada vez confia mais na inteligência emocional daquela pessoa, ela serve melhor até apontadora para você das coisas que você está fazendo. Então, quando ela traz para você, ela já assim, não é do ciúme que está vindo essa sugestão, está vindo de realmente uma pessoa que quer meu bem e está vendo o que é melhor para mim. E eu estou trazendo um exemplo besta, que é a roupa, mas pode ser a resposta que você dá para sua mãe, pode ser a forma que você lida com seu filho. Então, o que é muito importante é essa busca, essa elevação juntos, sem um lugar de superioridade, um sei mais do que o outro. Por quê? Porque senão você nunca está disposto a receber, você só dá. Por quê? Porque o outro está vindo de um lugar ruim. O que ele está trazendo é de um lugar de escassez, de mediocridade, de medo, e aí você não está pronto para ouvir. Isso que você falou é muito importante, amor, porque assim, de não estar pronto para ouvir, né, ou para receber e tal, porque se um só tá buscando se lapidar, na hora que eu vou te dar qualquer feedback, eu toco na dor do outro, na ferida do outro, e aí o outro entende como ofensa, e não como um feedback, algo para os 2 melhorarem, para o relacionamento crescer, né? Então, se um tá aqui, o outro tá aqui, esse que tá aqui vai sempre entender qualquer coisa como ofensa. E ele nunca vai entender, como o Vini falou, né? Que é só um feedback, é só algo para puxar os 2. Mas assim, o que eu acho que é interessante, assim, voltando no conceito de autorresponsabilidade, se você pega um assunto extremamente complexo de interpretação e senta com uma criança e fala com aquilo, e aquilo bagunça a cabeça da criança e ela não reage bem, a culpa é de quem? Do adulto. A culpa é de quem não entendeu com quem estava conversando. O que eu estou trazendo é que essa sabedoria, se a partir, ela serve para dar e para receber. A criança, ela não tem a sabedoria para falar assim, mas ele está falando isso de um bom lugar. Não, ela é uma criança. Mas se essa criança começa a evoluir, por exemplo, hoje talvez você entenda muito melhor algo que seu pai te falava um tempo atrás. Por quê? Porque não é porque mudou a mensagem dele, mas é porque você hoje tem muito mais clareza do coração e de onde estava a intenção daquela pessoa, mesmo ela não sabendo falar quando você era criança. Então, dentro do nosso relacionamento, o que eu enxergo é, se a gente está numa busca juntos, cada vez que eu evoluo, eu primeiro me resolvo mais, eu estou mais preparado para escutar tudo que a Ana traz para mim. Segundo, eu aumento as chances de ela receber o que eu tenho para dar. Porque ela me enxerga em um outro nível, em um outro patamar. E não tem como, gente.
Se o seu marido estiver completamente medíocre na vida profissional dele, se ele for um mau profissional, se ele for mal sucedido, se ele atrasa para o trabalho, se ele é demitido toda hora, você não vai escutar ele para dar conselho no seu negócio, velho. Ponto. Ponto. Quando ele vier falar com você, você vai falar assim, tá. E vai no mentor, vai no... E é fato. Agora, se ele é um cara que está buscando evolução, você vê ele saltando de cargo e as empresas buscando ele, e você vê ele investindo, e você vê ele prosperando, amanhã ele traz o conselho para você para ouvir. Por isso que resultado é uma coisa tão importante. Resultado inspira. Não tem jeito. Você precisa de autorresponsabilidade para entender isso. Toda vez que eu falar algo com a Ana e a Ana não entender, eu posso me apegar muito a quantos ouvidos dela são ruins. Ou eu posso entender que pode ter um erro na fala. E a única coisa que eu tenho controle é sobre como aprender a falar de formas melhores e ser um exemplo para que ela possa querer evoluir os ouvidos dela. Não tem outro caminho. Falou lindo. Nunca sei o que eu faço. Eu vou repetir, não fala manda não. Então, a busca 2, essa consciência de que você só tem controle sobre você e que quanto mais foda você for real, mais inegável for a sua evolução, mais chance você tem de inspirar o outro. E não estou falando sobre culpa, tá? Mas toda vez que você sentir que o outro não está se inspirando para você, olha para você, não olha para o outro. E pode ser que você não consiga, tá, gente? Não estou falando aqui que é missão de vida de cada um, arrancar os outros da lama. Tem gente que vai escolher ficar na lama, não importa o que aconteça. E talvez vai chegar um momento que você fala assim, não dá mais para mim. E vai acontecer com muitos relacionamentos. Assim acontece em muitas sociedades. Um decola, o outro não quer sair do lugar. É melhor a gente não seguir com a sociedade. Não é o que a gente deseja, não é o que a gente acha que o mundo deseja pra gente. Mas você tem duas opções. Fazer o máximo possível para não estar na lama e essa pessoa querer sair também, ou se juntar ela na lama. Não tem muito caminho, né? Não tem muito caminho. Eu adorei esse jeito que você finalizou, Mo, e acho que a gente finalizar, antes da gente fazer o nosso quadro, eu acho que a gente pode terminar com essa frase: inspirar é melhor que cobrar. Porque Sim. Eu acho que isso resume muito bem o que aconteceu com a gente lá no início, né? De você vir por inspiração, se lapidar e a gente junto crescer na empresa, pessoalmente, no nosso relacionamento e tal, e a gente conquistar a nossa sorte do nosso amor tranquilo. Porque sim, a gente conquistou a sorte de um amor tranquilo e não Ana deu sorte. Porque, assim, muitos amigos falam isso, né? Mas você deu sorte de ter um Vini na vida, ou você deu sorte de ter uma Ana na vida que é tão tranquila. E não teve nada disso. A gente escolheu ter um amor tranquilo. E esse inspirar é melhor do que cobrar é tão forte que de um tempo para cá, a Ana pode falar disso, quanto mais eu tenho evoluído na minha busca por autoconhecimento, menos eu tenho interesse de participar da busca da Ana. Em qual sentido? Não é porque eu não tô nem aí para ela, não. É porque eu não quero gastar meu tempo apontando coisas da Ana. Porque todo o tempo que eu tô apontando coisas da Ana, eu tô deixando de olhar para minhas. E eu sei que o potencial de transformar a Ana é muito maior por eu me transformando e por eu tendo clareza sobre meus problemas, meus erros, meus defeitos, minhas qualidades, as minhas forças, do que eu apontando para ela. Então tem vezes que a gente sai de curso, às vezes eu caí uma ficha mais rápido para mim do que para a Ana, e eu meio que reluto, eu falo assim, não, eu não quero ficar apontando, porque tipo assim, uma coisa eu tinha falar sobre o conceito, outra coisa eu falar como eu enxergo que você comete esse erro, repete esse vício. Por quê? Porque quando eu tô fazendo isso, eu tô deixando de olhar para mim. E para mim hoje é muito claro o poder de transformação que tem velho, em vez de eu ficar aqui falando, tá vendo que você faz isso, olha para mim, tenta me curar, seja melhor, e aí inspira ela. Porque dependendo do curso que a gente sai, da forma que a gente sai, se a gente logo depois sair do curso, caiu uma ficha para Ana, não caiu para mim, e aí ela vem apontar para mim, cara, escudo, porrada, vou me defender, eu não tô pronto, eu não entendi isso, sabe? Então para dois serem um, precisa de dois muito bem. E todo mundo é feito de luz e sombra, né? E todo quando mundo. A gente deixa de olhar para as nossas próprias sombras, para ficar cutucando a sombra do outro, a gente se distrai
e a nossa luz se apaga, porque a gente acaba se distraindo da nossa sombra para apontar do outro e com isso a nossa luz vai só diminuindo. E só um parênteses, amor, durante o podcast eu falei um pouco sobre vício, né, sobre a gente atrair, isso é um negócio muito profundo, assim, e de difícil compreensão porque requer uma maturidade emocional, né? A gente até tentou fazer um podcast sobre vícios, só que a gente ainda quer esperar um pouco para falar sobre isso, porque o autorresponsabilidade é difícil, né? Alguém tá com a pedra no seu, você pensa assim, qual que é a minha culpa disso, né? Minha responsabilidade dessa pedra ter caído na minha cabeça. Eu sei que é difícil as pessoas absorverem isso, mas deixa isso no seu coração. A gente atrai muita coisa na nossa vida e faz parte de um ciclo emocional que a gente precisa quebrar, e por isso que a gente tem que olhar para dentro sempre, né? Então, como vocês já sabem, quem não sabe, a gente tem feito um quadrinho, cartinhas, presente do Carlos e da Paulinha, que é Vamos Falar de Masculinidade, onde a gente vai trazer tem aqui 100 perguntas para a gente refletir sobre o que é ser o homem hoje, né? Porque a gente entende que a evolução emocional da mulher é muito maior. Socialmente, a gente tem o homem dentro de uma prisão, né, emocional ali. Isso faz com que muitos homens não estejam vendo isso aqui. Então a ideia de trazer isso é a gente falar sobre alguma coisa de masculinidade para a gente começar a repensar isso para os homens que estão aqui e para quem estiver trazendo um homem ou quiser levar isso para alguém que queria que estivesse aqui. Pegue uma cartinha para a gente conversar, meu amor. Vamos lá. Como você reagiu ao ser dispensado numa relação? E aqui acredito que não precisa ser só uma relação afetiva, né? Pode ser uma amizade, qualquer relação. Mas eu acho que o principal, que eu acho que mais fere o ego é a afetiva, né? É muito louco, que eu acho que eu já vi isso com muitos amigos e comigo também. O ego e o orgulho do homem, ele tem hora que beira o ridículo, assim, no ponto de que você nem queria estar na relação, mas se a pessoa terminou com você, você endoida. E todo mundo já viu esse caso acontecer, e com um homem eu acho que é muito forte, porque acho que todos os traumas levam à rejeição, ao abandono. Eu acho que quando você perde o controle e é alguém que não te quer, eu acho que isso traz uma ferida muito grande nesse seu ego, né? Eu perdi o poder daquilo ali. E eu já tive términos, eu acho que todo mundo passa por isso, daquelas, eu vou morrer, eu tô sentindo uma dor que eu nunca senti antes, eu vou morrer. E às vezes você até reconquista a pessoa. E aí você termina. Porque você viu que realmente a relação não tinha futuro mais. Só que você queria estar no controle sobre aquela situação. Eu imagino que essa cartinha ela vai trazer alguns tipos de reflexão, porque eu sou homem, mas eu também tenho muitos amigos homens. Eu acho que passa muitos pensamentos por cabeças de homem quando tem términos, pensamentos machistas muitas vezes, de aposto que ela tá com outro, de né, não vale nada. Não sei, imagino, eu já vi muitas coisas dessas. Homem tem muita dificuldade de lidar com término, e é muito engraçado que raramente é uma autoanálise, né? Raramente num término você vai ver a pessoa parando e falando assim, então tá, o que eu poderia ter feito de diferente, assim. Mas eu acho que é mais ou menos nesse caminho. Já vi muita gente terminando um relacionamento só porque tava com medo do outro terminar antes. O medo de ser rejeitado é tão grande que ela rejeita primeiro para não ter que sofrer aquilo ali, né? Exatamente. Muito bom, meu amor. O convite para os homens aí, né? Cuidar mais da inteligência emocional. Eu sei que é difícil, né? A gente tem as frasinhas homem não chora, né? A gente é criado para achar que tudo é besteira, que tudo não serve, que tudo não presta,
que a gente aprende tudo na prática, que é frescura. Só que a gente começou falando disso, né? Eu quase perdi o amor da minha vida por não olhar pra mim. É verdade, no caso eu. No caso a Ana, que fique claro, caso alguém tenha dúvida ainda. Mas, que bom que eu não perdi. E se você acha que você já perdeu, o que você está esperando? O que mais você precisa perder para você começar essa busca? O que precisam mais tirar de você para você entender que você tem que olhar para os seus traumas, para os seus medos, para suas crenças e evoluir? Exatamente. E o que precisa mais acontecer para você entender que se vocês fizerem isso, vocês vão crescer muito mais em todas as áreas da vida e vão ter um relacionamento muito mais saudável e muito mais feliz. Então é isso, curte, compartilha, obrigado por estar aqui, obrigado por assistir, ativa o sininho, segue o perfil no Instagram para dois serem um. Envie esse episódio para alguém que pode se beneficiar desse tema, um amigo, uma tia, uma prima. E não deixa de mandar pra gente perguntas, dúvidas, temas que você gostaria que abordasse. Sim. A gente super respeita a descrição e sigilo de cada um, então o que quiser compartilhar para que a gente possa ajudar, estamos à disposição. À disposição. Então, beijos. Beijo e até o próximo episódio. Em té, meu povo.